um grupo de criminosos. Então não dá para você pensar como o período da ditadura é o Estado. É o Estado na mão de bandidos, que torturavam, matavam, saqueavam as casas. Minha casa foi saqueada, os torturadores andavam com minhas roupas, a roupa do meu pai. Então, assim, é uma coisa muito clara, entendeu? Esse momento não é um momento de um Estado ou de um governo legítimo. É ilegítimo, é ilegal, porque eles não foram eleitos, eles tomaram de assalto. No ato institucional número 1, que eles publicam no dia a tomada do poder, pela força das armas, está escrito lá, a revolução, que era aquela monstruosidade que eles fizeram, o golpe, a revolução se legitima em si mesma. Ou seja, estamos pouco nos lixando para a Constituição e para as leis. A revolução, ela tem legitimidade a partir da própria ação. Ou seja, eu faço o que eu bem quiser. Então isso daí é a legitimidade para a tortura também. Porque no dia 3 de abril de 64, um coronel chamado Alfeu de Alcântara Monteiro, na base aérea de Canoas, se nega a entregar a base para os golpistas, leva uma rajada de metralhadora nas costas, 16 tiros. Então isso daí não era um terrorista que estava explodindo prédio, era um militar que foi morto por outro militar, que apenas pelo fato dele ter se negado a colaborar com o assalto ao poder. Paulo, houve aí um mal-estar, né, no governo federal por conta desse documento da Advocacia Geral da União que considera perdoados os crimes de tortura. Alguns ministros falaram a respeito, não concordaram, a ministra Dilma, o ministro Vanucchi, que esteve aqui na Assembleia Legislativa neste ato público. Como é que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça avalia este documento? A Comissão de Anistia ela tem uma posição muito clara, a de que, em primeiro lugar, os crimes de tortura são crimes contra a humanidade, portanto, imprescritíveis e não passíveis de anistia. Em segundo lugar, de que não cabe ao Estado brasileiro promover a defesa de agentes torturadores. Em terceiro lugar, de que essas questões são questões que não são questões de natureza individual, são questões de ordem coletiva e de interesse social de todos, envolve uma questão de princípio mesmo. Ou o Brasil é um país que repele de vez a prática de tortura na sua organização, na sua democracia, ou o Brasil é um país que será caracterizado enquanto um país, né, perante as cortes internacionais que já julgaram as leis de anistia de países latino-americanos co-irmãos nossos também inválidas e o fizeram ter que promover as devidas responsabilizações aos criminosos. Ou senão nós vamos ficar caracterizados como uma nação que protege torturadores, que protege criminosos. A nação onde o império da impunidade fala mais alto diante de conveniências políticas. E não o império da justiça, não o preceito da república, que deve ser o fundamento último das nossas relações sociais. Então essa é a posição da Comissão de Anistia. É evidente que a Advocacia Geral da União fez a sua defesa segundo nada lógica, respeitada do ponto de vista jurídico, porque é uma interpretação que inclusive vigorou por muitos anos no Brasil, embora ainda não tivesse sido colocada à prova perante o nosso tribunal maior do sistema judiciário. Isso agora chegará às portas do STF por meio da ação de descumprimento de preceito fundamental que a OAB recentemente ingressou. Mas o que nós temos que ter em mente, em principal, não é que essa é uma campanha, uma vontade ou uma ação política da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça tão somente. Mas hoje, e principalmente, a comissão ela simplesmente adere a um clamor que vem da sociedade civil. A Associação Brasileira de Imprensa já se manifestou nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestou nesse sentido, a União Nacional dos Estudantes, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós já tivemos declaração, sim, da ministra Dilma de que os crimes prescritíveis, do ministro Tarso Genro, do ministro Paulo Vanucchi e de outros que publicamente não falaram porque não são afeitos ao tema, mas que têm posição semelhante. Então nós temos que simplesmente levar adiante os princípios que a nossa Constituição estabelece. A nossa Constituição estabelece o princípio do acesso à justiça. Então, como negar que hoje para determinados cidadãos que possam buscar justiça para ter resposta sobre
o que ocorreu com... Qual é a verdade sobre os crimes que ocorreram contra o seu familiar? Hoje, nos crimes de hoje em dia, a gente pode recorrer à justiça. Por que essas pessoas do passado não podem? É um princípio constitucional o acesso à verdade. Nós queremos uma história construída na mentira, na versão de que a guerrilha do Araguaia não existiu, que até hoje se nega a existência da guerrilha, na versão de que o Herzog se suicidou. Nós queremos uma nação do futuro baseada na mentira, então é princípio da Constituição a verdade enquanto uma imposição da nossa democracia, do nosso sistema vivo, do nosso sistema republicano. Então, o dever de indenização às vítimas não é nenhuma benesse, não é nenhuma bolsa, não é nenhum privilégio a essas pessoas. O Estado tem o dever de reparar a todos aqueles a quem causa prejuízo. Isso é assim hoje, numa batida de trânsito onde o buraco quem causou foi a Secretaria de Trânsito, hoje ela tem que responsabilizar, quanto mais um Estado que na época perseguia e matava. Então, esse é um dever que está inserto na nossa Constituição da República.